No vídeo de hoje eu quero falar sobre um livro que mexeu muito comigo. E é um livro que eu indico para todas as pessoas que, como eu, têm uma tendência a postergar certos projetos, seja na vida profissional ou na vida pessoal, em nome de achar que, não, eu posso melhorar um pouco mais, se eu estudar um pouco mais, mas eu não tenho determinado equipamento para fazer determinada coisa, ou seja, para todas aquelas pessoas que muitas vezes evitam se lançar porque as coisas ainda não estão prontas, né? Então, se você é uma pessoa que às vezes tende, né, a também deixar para trás porque queria tudo muito perfeito e não topa a coragem de revelar aquilo que está por ser feito, ou seja, imperfeito, eu indico este livro, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Esse livro foi escrito pela Brené Brown. A Brené, ela é PhD em serviço social, ela é dos Estados Unidos e ela fez este livro baseado em uma pesquisa, e essa pesquisa ela foi a campo descobrir o que tornava as pessoas plenas, né? O que essas pessoas que sentem-se bem na vida, feliz, realizada, dentro do seu propósito de vida, na sua missão de vida, sentiam. E o que ela percebeu essas pessoas que têm essa plenitude são pessoas que sabem lidar com a própria vulnerabilidade. São pessoas que, diante das dificuldades da vida, não pararam diante do primeiro não. Sentiram a dor do não, sentiram a tristeza, sentiram raiva, sentiram todos aqueles sentimentos, né, desagradáveis, às vezes diante de exposições, de coisas difíceis, mas elas não pararam ali. Então elas não congelaram, não evitaram a todo custo esses sentimentos que as desalojaram. E ela coloca ali que se você quer entrar então na arena da vida, ou seja, estar na vida em movimento, não há como você não se deparar com a sua vulnerabilidade. E lá ela coloca que a vulnerabilidade não é fraqueza, não é sinônimo de menos. A gente tem uma tendência a tentar mostrar o tempo inteiro a gente acha que para a gente se mostrar, para a gente aparecer, a gente já precisa estar pronto, perfeito. E esse livro ele me cutucou no sentido de que antes feito do que perfeito, e que a excelência só vai vir a partir do momento que você topar o processo de aprendizagem através dos seus erros. Eu acho que muitas vezes a gente fica, né, e pensando no que ela coloca ali, todos nós passamos por situações difíceis, todos nós tivemos algum projeto que não avançou, ou todos nós em algum momento da vida a gente se sentiu exposto e até mesmo inadequado. E talvez a maneira como nos trataram pós essas situações de vulnerabilidade, a gente começou a entender que então eu não posso mais passar por isso novamente. E a gente fica tentando daí viver na nossa vida com muito controle dentro do nosso quadradinho, evitando todo tipo de situação de medo, de estresse, de tensão, de ansiedade. Tudo aquilo que pode me fazer me sentir mal, a gente começa a congelar. Só que à medida que a gente congela, né, sejam as situações que nos provocaram e nos deixaram desconfortáveis, sejam as situações que a gente sentiu medo, quando a gente vai fazendo esse processo de congelar, controlando e deixando de ter iniciativas, a nossa vida também acaba ficando congelada, porque a gente não consegue congelar apenas os sentimentos que nos fizeram sofrer. A gente também congela a nossa capacidade para o amor, a nossa capacidade de sentir as emoções, e justamente através das emoções é que a gente tem o colorido da vida. Então, o que a gente acaba percebendo? Que quando a gente tem muito medo de errar, a gente tira a possibilidade de... A gente fica com uma vida cinza, ou bege, né? Tudo bege, apática,
Por quê? Tá tudo controladinho, é verdade, você não erra, você sente tristezas controladas, mas isso não é estar na vida. Estar na vida é topar justamente o desafio de passar por esses altos e baixos. E, para eu ser uma pessoa plena, o que é fundamental? Como eu lido com esses altos e baixos quando eles aparecem, né, nas situações que eu vou vivendo. E eu sei que é muito difícil porque como a gente teve uma formação, eu pelo menos a minha era assim, onde o erro era muito mais reforçado do que aquilo que eu posso aprender quando eu errei. Então eu sempre tive uma tendência a olhar muito mais para o que faltava do que para aquilo que eu já tinha, né? Por isso que esse livro mexeu muito comigo, porque eu sempre tendia, vou usar assim, a deixar de fazer algumas coisas porque elas ainda não estavam perfeitas. E aí a vida começa a ficar um pouco apática, um pouco sem gosto, né? E porque a gente não consegue controlar tudo, né? Mas a gente faz um esforço muito grande para não ser desalojado. E aí a gente também para de viver. E aí a gente está ficando cada vez mais longe de ser essa pessoa plena como ela coloca ali no livro. E ela começa o livro fazendo um discurso do Theodore Roosevelt, que foi um presidente dos Estados Unidos, onde ele fala exatamente isso, né? Que quem tenta, né, pode ter a felicidade de ter um resultado positivo, mas quem tenta e deu errado, pelo menos essa pessoa tentou, né? Ela lutou, ela se lançou. E é aí que a gente tem que ver a beleza da vida, né? Nesses projetos que eu posso me lançar e ir aperfeiçoando à medida que eu vou tendo determinados conhecimentos. Então, se a gente fica esperando estar pronto para entrar nos movimentos da vida, a vida vai passar. Você corre o risco de ver a vida passar e você nunca vai estar pronta. Então, alegria e tristeza faz parte da vida, acerto e erro, né? Segurança e insegurança. E a gente sempre tem essa tendência, falo isso muito por mim, de quando as coisas dão errado, a gente tenta se garantir muitas vezes para não ter mais aquela situação. E isso é impossível, né? Então eu me relembro todos os dias que quando algo deu errado, ok, deu errado, não era o que eu queria, mas foi o meu possível nesse momento. E eu sou merecedora e eu desejo, né, algo diferente, algo melhor. Então por isso eu vou tentar novamente. Então a gente precisa se perdoar. E ela coloca ali, só já finalizando, que eu já até gravei outros vídeos falando disso, da questão da vergonha, que ela percebeu que muito mais do que o medo, né, que todo mundo achava que o medo estava numa escala de paralisação, de impedimento para ser uma pessoa plena, muito maior do que a própria vergonha. Mas no livro ela define que uma pessoa com medo, ela fala, puxa, fiz algo errado. Uma pessoa com vergonha, ela fala, puxa, sou errado. Então a vergonha, ela é muito mais profunda e muito mais danosa para o processo nosso de desenvolvimento e de autovalorização e de conquista da nossa autoestima. Por quê? A vergonha ela se desenvolve porque pouca gente fala dela. A gente experimenta o sentimento de vergonha todas as vezes que a gente se sentiu apontado inadequadamente, desvalorizado, quando a gente ficou com medo muito grande do que o outro pode ter achado da gente. Então ela fala que a gente precisa ter a coragem de vencer a vergonha, de que quando então a gente erra, tá tudo certo, você tentou, né? Vamos tentar mais uma vez. É praticar muito mais o perdão, é dar um colo amoroso pra gente quando a gente tem uma situação, né, de falha. Eu preciso aprender a pegar aquilo no colo e não a rejeitar. E a nossa grande tendência é rejeitar. Então assim, tem muita coisa nesse livro. Eu recomendo este livro. Se você tem propósitos de vida, se lance ao seu propósito, faça, né? E aprenda com esses erros. As coisas não vão ser perfeitas de início, né? Embora a gente busque isso muitas vezes, mas isso não faz parte da nossa humanidade, né? O ser humano, então, é um ser por ser feito, né? Às vezes a gente alcança até a perfeição, mas a gente pode correr o risco de cair no perfeccionismo quando a gente se cobra demais. Então, vamos vencer esses medos do erro. Até eu tenho já um vídeo falando, né, um TFT para eliminar os medos, porque os medos eles travam.
e vamos nos lançar nessa arena da vida, né? A gente pode ser feliz, ninguém está aqui nesse mundo para ser infeliz, mas a gente precisa entender, né? Qual é o desafio que está por trás daquele problema que apareceu na minha frente. Quando eu topo olhar para esse desafio, eu tenho uma chance sim de transformação. Né? Eu tenho sim uma chance de, né, de me transformar, de evoluir. Né? Mas se eu não topo, eu vou ficar sempre sim nesse lugarzinho que eu já conheço, seguro, né? Mas é um lugar que falta vida. Então, indico esse livro, A Coragem de Ser Imperfeito, e eu acho que o caminho é a aprendizagem através dos erros, é isso que eu tenho dito todos os dias para mim, né? Vamos se lançar e aprender com aquilo que deu errado. Então, essa era a reflexão que eu queria. Um beijo para vocês. Tchau!